Eu quero que você feche os seus olhos agora. E eu quero que você apresente diante do Senhor agora uma situação de cativeiro, uma pessoa que está aprisionada. É noite em que nós apresentamos pessoas e situações diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Nós sabemos que Satanás é ardiloso em seus feitos, ele trabalha com inúmeros esquemas e elaborações. Eu quero que você apresente diante do Senhor agora, pedindo para o Senhor passar os olhos dele sobre essa situação, sobre essa pessoa que está debaixo do engodo, que está debaixo do engano, de um envolvimento, de uma obra, de feitiçaria, onde Satanás captura as emoções, onde Satanás captura os sentimentos agora. Apresenta diante do Senhor. Quem sabe você sente essa ação maligna sobre a sua vida, envolvendo a sua vida, aprisionando o seu crescimento, o seu amadurecimento espiritual, a abordagem direta do Espírito Santo sobre você agora. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós como igreja nos levantamos diante do Senhor neste momento. Sabemos, ó Deus, das entradas de Satanás. Sabemos das buscas e procuras por regiões e por lugares onde ele quer operar, onde ele quer realizar os seus feitos, famílias, meios e situações, lugares e pessoas, onde ele quer colocar o seu governo, onde ele quer levantar, ó Deus, o seu principado. Neste momento, nós queremos, em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentar o nome das pessoas que estão cativas, aprisionadas, com seus olhos totalmente cobertos de trevas, cuja vida está envolvida as emoções e os sentimentos, trabalhos de engano, trabalhos de encantamento, trabalhos de envolvimento, onde Satanás tem estado presente no meio das vidas e dos corações, no meio das regiões. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor envie a ação dos céus, a ação do Teu Espírito Santo sobre estas vidas, sobre essas situações agora. Senhor, nós nos levantamos no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. A Tua palavra diz que a verdade nos liberta e Jesus Cristo nos verdadeiramente liberta. Então nós queremos agora o sangue do Cordeiro, ó Deus, funcionando agora sobre as nossas vidas e sobre as regiões de embaraço, de envolvimento, de encantamento, de desânimo, de apatia, de opressão satânica, Pai. Em nome de Jesus, toda ação demoníaca, toda ação de espíritos das trevas sejam quebrados em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Nós sabemos que Satanás tem uma intromissão e uma abordagem muito direta em tudo aquilo que ele faz. Satanás não é um ser educado e não é alguém que trabalha com uma ética moral. Não. Ele é um oportunista. Onde houver oportunidade, ali ele está para entrar e para elaborar assim os seus planos. Então o apóstolo Paulo diz que nós como cristãos, nós precisamos entender quais são as nossas batalhas, os níveis das nossas batalhas e contra quem estamos batalhando. Uma das estratégias muito eficazes de Satanás é quando ele consegue pescar o que você ou eu quer, junto e unificar junto com a elaboração do aprisionamento. Então ele busca a sua necessidade, busca o que você procura, e então busca uma maneira de te escravizar, colocando a sua necessidade, tentando monopolizar, porque Satanás ele não tem a intenção geral, eu só quero se eu estiver no governo dentro. Não. Satanás trabalha de uma forma muito cautelosa.
Ele trabalha com influências, ele trabalha com monopolizações, ele trabalha com as suas maneiras de seta, dardos e laços. Então, ele estando presente e tendo trabalho, é o que ele quer. Não necessariamente ele precisa estar no controle. Ele tendo qualquer tipo de meio de habitação, ou então de influência, é o que ele quer. O apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 6, versículo de número 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Podem assentar. Deixa eu perguntar para você, onde é as regiões celestiais? As regiões celestiais, ela é aquilo que você vê normalmente e conclui? 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 são 4, é isso. Isso é região celestial. Região celestial é aquilo que você enxerga naturalmente, conclui naturalmente, é a sua rotina de trabalho, é você sair da sua casa, enfrentar seu trabalho, enfrentar a sua lida. Isso é região celestial? Não. O que é região celestial? A região celestial é um espaço espiritual que está acima daquilo que é o natural. Então, existe o natural, né? Você trabalha, você se alimenta, você se cuida, você vai, você volta, é assim por diante. E existe o espiritual, que está acima disso. O espiritual, ele é regido por seres espirituais. E nós sabemos que Satanás também é um ser espiritual. Então, Satanás tem o governo de seus demônios, de seus espíritos malignos. Então, ele age no meio dessa região celestial. Por que Paulo diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, ou seja, ela não é no âmbito natural, mas ela é nas regiões celestiais? O porquê ele diz que nós temos essa luta? Então, pastora, como é que eu me ambiento? Como é que eu me dou conta? Como é que eu existo nessa região espiritual? Sendo alguém espiritual. Ninguém consegue ser espiritual sem investimento e sem busca. O crente, ele pode passar 40 anos dentro da igreja sem ser espiritual. Por quê? Porque a espiritualidade, ela só é oferecida para os que buscam, para os que investem, para os que investigam, para aqueles que procuram saber, para aqueles que procuram conhecimento. Então, quando Paulo diz aqui aos Efésios, ele está dizendo, e está dando uma explicação. Ele está dizendo, olha, eu quero explicar uma coisa para vocês, que vocês precisam entender que a luta de vocês não é humana. Ela não é contra pessoas, não, ela é espiritual. E ela é contra quem? Espiritualmente falando, contra demônios. Mas aí vocês poderiam dizer, mas como eu, como um ser humano, posso lutar contra demônios? Que tipo de luta que eu tenho que ter contra os demônios? Qual tipo de luta é? Você vai sair numa briga contra os demônios e vai aprisioná-los e vai colocar no lugar deles? Não. A nossa luta contra os principados e potestades é uma luta de resistência e ocupação territorial. Deu para entender? Por quê? Porque uma das maiores estratégias de Satanás desde o Éden é a invasão e ocupação. Tudo que Satanás quer, ocupação de uma alma, ocupação de uma casa, ocupação de uma família, ocupação de um espaço, ocupação de uma situação. Assim como Jesus diz, lembra quando Jesus explica em Lucas 11? Que os espíritos malignos são territoriais, eles precisam de ocupação. Lembra também quando Jesus vai expulsar o espírito maligno, os espíritos que estavam no Gadareno? O que eles pediram? Não nos tire dessa região.
Então, eles gostam de regiões, eles precisam de regiões e eles se adaptam a localizações, famílias, almas, situações, circunstâncias. Eles acompanham a vida de uma pessoa desde a infância, então, criando-se, então, uma situação, fechando aquele ciclo e aproveitando-se da oportunidade. Então, a sua luta contra os demônios é pelo quê? Vamos lá. Por território. Essa é a sua luta. Território. Não permitir a ocupação deles. Eu e você não podemos, por exemplo, declarar que um espírito maligno ficará aprisionado para sempre. Eu e você não podemos lutar contra um espírito maligno e pisar na garganta deles, no sentido assim, ó, você nunca mais voltará? Não. A nossa luta, uma das características da nossa luta contra os principados, existem inúmeras, mas hoje eu vou falar sobre desocupação. Quando você não aceita aquela ação maligna dentro de um espaço, destruindo a força do cativeiro dos principados. Este é o tema da nossa meditação no dia de hoje. Então vamos falar sobre principados. O que são principados? Principados são príncipes malignos que ocupam o governo de uma região. Já falei, família, espaço espiritual, espaço emocional, situação e assim por diante. Então, esse espírito maligno, ele tem o legado e a responsabilidade de comando sobre essa região. Então, alguns outros demônios que têm menos graduado estão debaixo do domínio deste príncipe. Por isso que ele é conhecido como principado, porque ele é o príncipe dessa região. Então, ele comanda. O que ele pode fazer? Ele pode só trabalhar com os espíritos ali operantes? Não. Ele pode convocar outros tipos de espíritos, outros tipos de demônios para trazer reforço, mutação, injeção e tudo aquilo. Então, ele pode fazer todo tipo de abordagem dentro daquele governo. Deu para entender? Então, quando é que uma situação, ela tem uma mutação, ela tem uma diversidade? Quando esse príncipe das trevas convoca, você vê isso em Daniel, você vê isso Jesus explicando em Lucas 11, ele convoca outros 7 espíritos. Jesus quis dizer sobre a perfeição do trabalho, número 7, conclusão do trabalho, e ele diz, convida esses espíritos para permanecer ali para piorar a situação. Mas existe algo que nos chama muito a atenção, é a necessidade que esses demônios têm de passar desapercebido. Toda ação maligna, todo espírito maligno, quando ele se identifica, ele está 50% quebrado a sua força. Isso significa maniatar o valente. Jesus diz assim, ninguém pode vencer o valente se não amarrá-lo primeiro. Então, quando se identifica a ação de um espírito maligno, ele quebra a sua força. A sua força é quebrada. Por quê? Porque existe uma elucidação no crente e ele percebe contra o que ele está lutando. Então, ele começa a ter ações espirituais que vão fazer o quê? Que vão retirar essa ação maligna. Então, a necessidade deles é passar desapercebido, é serem confundidos. Você confunde e você não entende, e você não os interpreta e não enxerga. Essa é uma das vantagens de Satanás. Eu quero que você vá comigo, num exemplo, vá em Gênesis 19. Eu quero falar dessa ação maligna na vida de um homem. Gênesis 19, vá lá comigo. Gênesis 19. Pedro foi vítima de uma ação satânica, e você deve lembrar todos os dias sobre este texto, onde ele diz, o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé. Então, Pedro diz que ninguém está isento desse cerco. O crente que pensa que porque ele conhece a Escritura, que porque ele está há 30 anos na igreja, ele está isento e vacinado deste cerco, ele é ignorante.
Todos nós temos um cerco. Todos os dias o diabo está dando voltas ao seu redor, buscando. Satanás não, porque ele não é onipresente. Mas existem ações demoníacas e demônios andando ao seu derredor. Por que ao derredor? Porque ele está buscando nos ângulos da sua vida e da sua existência meios de entrar. Então, o que significa ao derredor? Ao derredor significa ele vai buscar em toda a esfera circular sua, buscando uma oportunidade para entrar. E a oportunidade de Satanás é a nossa negligência. Então, eu quero falar de um homem chamado Ló. Eu quero iniciar dizendo nessa noite para você que as nossas escolhas têm tudo a ver com o nosso cativeiro regional. As nossas escolhas. Você já parou para pensar sobre escolhas? Sobre a responsabilidade que o Senhor te dá, sobre essa questão de liberdade de escolha? Onde você escolhe com quem você vai casar, quem você vai namorar, que tipo de trabalho você vai fazer, o que você decide na sua vida, o que você vai fazer no dia de hoje, qual será o seu compromisso para o fim de semana. Você já parou para prestar atenção como o diabo trabalha nas nossas escolhas? O que Ló fez? Quando entra a discussão entre os funcionários dele de Abraão, ele recebe uma oportunidade de escolha. E na escolha que ele fez, ele opta pelo quê? O que ele escolhe? Ele escolhe a segurança de uma cidade. Ele escolhe o conforto de uma cidade. Ele não analisa a corrupção da cidade, ele não analisa o pecado da cidade, ou seja, a situação espiritual de Sodoma não importava para Ló, mas sim as condições e recursos que ele ia ter ali dentro. Ele chega na cidade riquíssimo, abastado, conhecedor de um Deus e uma cidade totalmente pervertida. E ele entra naquela cidade e ele não se incomoda em ser um justo em meio a uma cidade corrupta. Então, o que Pedro diz a respeito? O Senhor Deus livrou o justo Ló, que se enfadava dentro daquela cidade, tentando salvar aquela região. Quem diz que nós somos salvadores de regiões que não são nossas? Cada um tem uma região. Cada um tem uma região. O que você pode fazer por regiões alheias é oração. Você não pode, por exemplo, repreender um espírito maligno da região de uma outra pessoa. Não. Você pode orar a Deus pela misericórdia do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia daquela pessoa e envie uma libertação. Mas você não pode. A sua região é responsabilidade sua. O seu espaço, a sua região celestial, a sua luta. Então, o que acontece? Ele chega em Sodoma e ele acha que ele podia combater os principados e os demônios que haviam em Sodoma. Olha a ignorância deste homem. Se você ler lá em Pedro, Pedro diz, livrou o justo Ló enfadado da dissolução daquele povo. Ou seja, a vida dele era um cansaço, um desânimo só. Por quê? Porque ele lutava e não tinha êxito. Assim como alguns crentes. Alguns crentes querem comandar a região celestial e espiritual de outras pessoas. Isto não é possível, não existe. Você é responsável pela sua região celestial e não pelo outro. Não. Aí os crentes dizem assim, mas eu sou uma pessoa fracassada. Porque Deus não me ouve. Porque Jesus não ouve a minha oração. Não é isso. É falta de entendimento. Por exemplo, existe uma ação maligna na região espiritual do seu filho, ou do seu marido, ou da sua esposa. O que você pode fazer a respeito? Você pode chegar lá e dizer assim, em nome de Jesus? Você pode chegar lá e ocupar aquela região celestial? Não, não pode. Por quê? Porque você é um intruso. Então, o que você tem que fazer? Você vai orar a Deus, clamar ao Senhor, numa intercessão adequada pela vida daquela pessoa. Entendeu? Você nem pode outorgar autoridade sobre aqueles demônios. Não? Por quê? Porque se eles estão ali, eles estão legalmente.
Eles estão atuando legalmente. Então, o que você pode fazer? Você pode buscar a misericórdia de Deus, a intercessão sua, genuína, decente sobre a vida daquela pessoa. Aí, então, Deus vai entrar com providência. Deu para você entender? Então, não se sinta fracassado e frustrado quando você quer entrar numa região e trazer mudança. Por quê? Porque não te é lícito. É inapropriado. Agora, a região celestial sua, os ataques que você sofre, então você é responsável por eles. Então, o que acontece? Ló chega em Sodoma e ele quer ser o salvador daquela terra. Não tem como. Não tem como. Por isso que ele vivia enfadado, oprimido e abatido. Tem como você salvar a região celestial dos seus pais, você que é solteiro? Não. Tem como você retirar a ação demoníaca sobre os seus pais? Não. O que você pode fazer? Orar a Deus por misericórdia, interceder, combater em espírito e em oração, para que a misericórdia de Deus intervenha. Deu para entender? Está entendido todo mundo? Hã? Então não se sinta fracassado quando você não tem êxito. Porque só Deus pode salvar alguém que está escravizado, que está oprimido, que está debaixo de um domínio, de uma ação maligna. Somente Deus. Somente a ação do Espírito Santo. E você é um intercessor. Não adianta você achar que você vai chegar e você vai comandar a ação demoníaca na vida dos outros. Você não consegue fazer isso. Tá? Por quê? Porque não te é lícito. Bom, a Bíblia diz assim, eu quero falar sobre o primeiro envolvimento. O primeiro envolvimento foi as escolhas, né, de Ló. Agora vamos começar a falar sobre a situação dele. Em Jó capítulo 19, Deus envia 2 anjos como mensageiros libertadores a Ló. Eu vou errar às vezes Jó e Ló, mas não liga não, estou falando sobre Ló. Deus envia 2 anjos libertadores para Ló. Só que ele não identifica os mensageiros. É muito comum, quando uma pessoa ela tem uma região debaixo de uma opressão, ela não identifica as mensagens de Deus e os mensageiros. É muito comum. Quando você está envolvido por uma ação, numa região espiritual, numa ação maligna, quem sabe hoje você está envolvido em uma situação de opressão e não está se dando conta. Por quê? Porque o sucesso deles se devem ao sigilo. Eles precisam estar escondidos para que continuem trabalhando. Deu para você entender? Quando eles chegam, Ló não os identifica como anjos. Abraão não. Abraão os identificou de imediato. Por quê? Porque pessoas espirituais têm visão espiritual. Elas identificam quando Deus está enviando libertação. Quando Deus está enviando libertadores. Pessoas que estão aprisionados dentro de uma situação de opressão, elas não conseguem identificar os mensageiros, a libertação. A Bíblia diz assim, vieram 2 anjos a Ló, capítulo 19, versículo 1, assentando à porta de Sodoma, como Pedro descreve. Vendo-os, Ló levantou-se ao encontro e inclinou o seu rosto à terra. E disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. O que Ló estava impedindo? Ló estava querendo impedir a abordagem dos cidadãos de Sodoma contra o quê? Contra os 2 anjos, porque sabia a população de Sodoma. Ele queria impedir que os homens de Sodoma fizessem mal aos 2 anjos. Não os identificou como anjos. Achou que eles eram algum viajante que passava por ali. Deixa eu perguntar, você identifica as ações libertadoras de Deus na sua vida? Você consegue identificar os esforços que o céu faz para libertar você do domínio de uma situação, de domínio de um sofrimento, de domínio de um problema financeiro, de domínio de uma escravidão, de um relacionamento? Você consegue identificar as ações libertadoras da parte de Deus quando Deus envia mensagens, palavras para trazer a libertação para você?
Quantos de nós temos batido a porta e recusado as mensagens de libertação da parte de Deus? Aí você diz assim, mas pastora, como eu vou identificar meu cativeiro? Diga para o seu irmão como é que você identifica o seu cativeiro. Impossibilidades. É assim que você identifica seu cativeiro. É quando você quer algo e não consegue. É quando você luta contra algo que é mais forte que você. É onde você nada e morre na praia. Você planeja e não acontece. Você planeja uma mudança. Você planeja um avanço. Você planeja um crescimento. Você tem vontade para aquilo. Você tem estratégia para aquilo, mas nada acontece. O que é isso senão uma ação maligna direta dentro daquela situação, onde te aprisiona dentro daquele estado. Quantas famílias são sentenciadas à depressão, ao sofrimento, a embaraço financeiro, à enfermidade física, a marasmo? Por quê? Porque é uma ação maligna operante dentro daquele lugar. Então, como você identifica seu cativeiro? É isso aqui, ó. Você anda e anda em círculos. Você acha que você andou, que você cresceu, de repente você está de volta. A mesma queda, o mesmo embate, a mesma situação, a mesma dificuldade, o mesmo tropeção. O que é isso senão uma região onde o espírito maligno domina? Ele te dá a sensação que você está mudando. Ele te deixa sentir que você está melhorando. Ele te deixa sentir que você está avançando. Mas a prova é as quedas, os escorregões e a mesmice. Voltou no mesmo processo, ou seja, essa situação está dominada por um espírito maligno. E nós crentes temos que abrir os olhos. Quando? Quando você sofre por um mesmo problema. Quando você sofre pela mesma situação. Quando as situações são repetitivas na sua vida. Mudando apenas algumas situações de aparência. Mas é a mesma situação. Provoca a mesma dor. Provoca o mesmo sentimento. Provoca a mesma situação. Não é normal isso. Não é normal. Não é normal nós sofrermos pelas mesmas coisas. Não é normal nós sermos atingidos pelas mesmas coisas. Tropeçarmos nas mesmas coisas. Por quê? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Não é normal. Então tudo aquilo que você vê na sua vida, que é sequente, que é permanente, que é resistente, é a ação de uma opressão e de um domínio maligno sobre a sua vida. Você anda, de repente você percebe que você voltou atrás. Você prossegue e você tem outro tombo. O que é isso? Senão uma ação diabólica de resistência dentro de uma região. Diga, eu estou entendendo. Ló recebe os mensageiros de Deus, não os identifica como libertadores. Deus envia libertadores para mim e para você. Sabia disso? E alguns libertadores se chamam decepções. Verdade esclarecida. Um dos amigos de Jó disse assim a ele: bem-aventurado aquele que tem um intérprete, aquele que esclarece as coisas. Deus envia situações das quais nós nos deparamos com a verdade e a realidade. A verdade é a maior bênção na sua vida, onde você olha e você consegue enxergar as coisas e interpretá-las adequadamente. Diga amém. A Bíblia diz que ele recebe e ele convida os anjos para entrar, e os anjos dizem: nós não vamos entrar na sua casa, nós não viemos aqui para fazer nenhuma refeição. Depois de muita insistência de Ló, os anjos entram, e então fazem a refeição. Então quando os anjos estavam dentro da casa de Ló, a porta, bate a porta. Quem é? Os cidadãos de Sodoma. O que eles queriam? Fazer mal aos anjos que estavam na casa de Ló. Que tipo de mal era esse? Era um mal físico. Eles eram estupradores e eles queriam estuprar os anjos. E Ló sabia disso. E Ló olha e vê aquela situação, e então Ló faz o seguinte: eu não posso permitir que os meus visitantes, é uma prática judia, onde os visitantes são bem-vindos e totalmente poupados. E o que Ló fez?
Ló, ao invés de contar com a ajuda do céu, de contar com o recurso do céu, o que ele faz? Ele vai para a regra da substituição. Ele diz: tomem as minhas filhas, elas são virgens, estuprem as minhas filhas. Você olha isso, você pensa o quê? O que você pensa da ação de uma pessoa que faz isso? Diz para mim. Hã? Uma pessoa que demora a contar com o céu. Uma pessoa que resiste a buscar a ajuda do céu. Mas nós não estamos muito longe disso. Deixa eu explicar como é que acontece. Quando uma região é ocupada por uma ação maligna, e as pessoas resistem às ações de libertação, é normal que elas não acordem até tudo estar defraudado. Não é uma ação. Começou na financeira. Vai o casamento, vai a saúde, vai a vida espiritual, vai tudo embora. Por quê? Porque não houve resistência. Quando você identifica uma ação maligna agindo dentro de uma região e dentro de uma situação, e você não se posiciona adequadamente dentro daquela situação, eles vão levar tudo. Eles vão querer tudo. Satanás, ele manda os seus servos a roubar só? Não. Pode roubar? Então mata também. Ah, pode matar? Destrua também tudo o resto. Então não há limites para as obras malignas. Então é normal que uma pessoa debaixo de um domínio maligno, de uma opressão maligna, ela perca a noção de valorização e ela perca a noção da invasão das trevas e do progresso das trevas. Você pode analisar uma pessoa que ela está debaixo desse domínio, você percebe que as coisas vão gradualmente piorando, gradualmente piorando. É igual a alma de um crente. Quando a alma de um crente ela está debaixo de um domínio, de uma opressão maligna, você percebe que ele vai piorando cada vez mais. Angústia, sofrimento, daqui a pouco revolta, daqui a pouco vai surgindo coisas e coisas e coisas e levantando. Por quê? Porque a ação de Satanás não é restrita, ele aumenta, ele é ávido, ele é cobiçoso. Então não pense que uma ação do diabo ficará inerte apenas em uma área. E ele oferece às filhas dele. Então diz a Bíblia no capítulo 19, versículo de número 7, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Ele vai tentar dialogar, ele vai tentar amenizar os cidadãos de Sodoma, sem nenhum tipo de oportunidade, sem nenhum tipo de chance. Não tem chance. Você só vence principados por meio de uma ação libertadora da parte de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não são todas as situações que você consegue salvá-las. Existem algumas delas que você tem que sair delas para se salvar. Uma das regras absolutas do reino de Deus é a prioridade da vida humana. Prioridade. A vida humana é uma prioridade para o céu. A integridade humana é uma prioridade para o céu. Ló estava ali numa situação, tentando salvar, tentando restaurar. Eu fico impressionada com algumas pessoas que querem consertar a dinâmica dos outros, consertar a vida dos outros, e elas se colocam em situações às vezes difíceis. Isso não é possível, cada um é responsável por si mesmo. E a Bíblia diz assim, que então os anjos fecharam as portas, e Ló foi protegido, foi trazido para dentro, e então naquele momento os anjos declaram, e no versículo de número 12, disseram aqueles homens a Ló, tens alguém mais aqui, teu genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Os anjos disseram a Ló, quem que você tem? Qual é o ser humano que você tem? Ele não fala de carruagens, ele não fala de bens materiais, ele fala da alma humana, da vida humana.
Você precisa entender que os valores dos céus, eles são determinados e estipulados por Deus. Se você não tiver essa mesma noção de valorização, escapar-te por tua vida, entender a necessidade da autopreservação, da proteção, e dos focos de Satanás é que você se perca dentro deste movimento. Quando Satanás envia os seus demônios para agir dentro de uma região, é muito comum que as pessoas percam a noção do valor, elas percam a noção de sua importância, elas percam a interpretação correta do quanto elas são importantes para Deus. E a Bíblia diz assim, que aqueles anjos, conversando com Ló, disse a ele: quem é que você tem dentro da sua casa ou nessa cidade que te é importante? Tira-os para fora, porque nós fomos enviados a destruir. Eu quero parar e falar um pouquinho sobre isso. Situações de governos malignos, nem todas elas são salvas. Existem situações malignas que você não deveria estar ali, que você entrou indevidamente. Então, essas situações têm que ser destruídas. Eu não sei como é que você vai identificar isso, mas você tem que buscar o Espírito Santo para identificar isso. Situações espirituais que você entrou indevidamente. Você não deveria estar ali, você não poderia estar ali. Então você tem que ser tirado dali, porque Deus não te enviou ali, Deus não te permitiu a entrada, você está sofrendo indevidamente, você entrou em território que não te pertence. Ló não conseguia entender isso, como alguns de nós não conseguimos. Pastora, me dá um exemplo. Eu posso te dar um exemplo, mas isso é um assunto muito vasto. Por exemplo, você trouxe do seu pai e da sua mãe uma ação espiritual. E você pratica e traz dentro de você sentimentos lá do passado, lá de trás. Então você trouxe essa cobertura sobre você. E você vive esse mesmo mecanismo, tá? Não adianta você pedir para Deus salvar essa situação. Você tem que ser retirado dela e ela tem que ser destruída. Estou dando um exemplo só. Pessoas que trazem mecanismos espirituais, onde a forma que viveram lá atrás são repetidas. Você tem que ser retirado para que Deus destrua essa ação maligna. Não adianta, não tem. Como é que você vai conseguir salvar aquela situação tendo os mesmos hábitos, o mesmo comando, o mesmo padrão, a mesma força de decisão, a mesma metodologia que você viveu lá atrás? O Senhor te retira para destruir a forma da qual você vive. Não sei se você vai entender essa parte, mas tudo bem, vamos seguir adiante. Então, os anjos disseram a Ló: retira a sua família, abriga a sua família, reúna-os quem você quer que seja salvo, porque eu vim para destruir este lugar. Amém? Deus destrói regiões. Pastora, Deus não podia retirar os espíritos malignos apenas de uma região? Por que algumas regiões são destruídas? Porque se elas continuarem vivas, elas continuarão a habitação de demônios. Deu para entender? Então, existem regiões que têm que ser destruídas. E você precisa identificá-las dentro da sua vida. Quais são as regiões? Onde o diabo conseguiu te aprisionar, onde espíritos malignos conseguiu te prender, onde eles conseguiram monopolizar suas emoções. Aquelas regiões celestiais precisam ser destruídas. A Bíblia diz assim, versículo de número 15... Não, 14. Ló foram falar para os noivos, namorados das filhas. Sabe como eles tiveram Ló? Zombador. Começaram a rir dele. Começaram a achar graça e dizer: destruir? Como assim? Isso aí é conversa de que você é um legalista, você fica pregando para nós, você quer nos consertar e você é um zombador. Você acredita que existem pessoas que não têm visão espiritual? Você sabia disso? O apóstolo Paulo diz em Coríntios que o espiritual entende tudo e ele ninguém discerne. Por quê? Porque a espiritualidade não são todas as pessoas que têm.
Pessoas às vezes estão debaixo de domínio satânico, como Pedro estava em Lucas 22, e não sabe que estão. Pessoas que estão debaixo de uma fomentação maligna, como Davi, e não sabia que estava. E você diz a elas, você está debaixo de um comando maligno. E você é tido como fanático, como uma pessoa exagerada. Por quê? Porque eles não acreditam. Pessoas que não entendem as dispensações, não entendem as regiões, você é tido como maluco. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que somente os espirituais conseguem entender esse movimento. E você consegue entender o quê? A operação de Satanás como? Quando a ação de Satanás sobre uma pessoa movimenta ela para que ela trabalhe o quê? Contra a própria vida. O meio fácil de você entender a ação de um demônio. Facílimo. Quando a pessoa está trabalhando contra a própria história. Ela está fazendo coisas que está contra ela mesma. Que é revelação mais idêntica, mais clara, explícita do que isso? Não tem. Você vê a pessoa trabalhando contra si mesma, trabalhando contra si mesma, trabalhando contra si mesma. Você fala, é uma região espiritual, onde um demônio está sobre o governo, e está trabalhando na mente dessa pessoa, no coração dessa pessoa, e ela está destruindo aquilo que Deus deu e aquilo que ela tem. E a Bíblia diz assim, que eles não entenderam, não aceitaram. Então a Bíblia diz assim no versículo de número 16, ele diz no 15, ao amanhecer os anjos apertaram a Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Diz para o seu irmão o que significa esse versículo. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Inúmeros crentes sem visão espiritual, sem ação de combate, perecem junto com uma ação maligna. Passam necessidades, são privados, oprimidos, tristes, sofredores, por quê? Aí você diz para ele, Jesus liberta, Jesus é vida com abundância, Jesus, e ele olha aquilo de uma utopia tão grande, numa direção tão distante, ele fala, meu Deus, onde é que está isso? Por quê? Porque a pessoa ela está perecendo, ela vem para Deus, Deus injeta, e fortalece, e anima, ela chega dentro dessa região, e ela vai perecendo, por quê? Porque essa é uma da ação de Satanás. Então, muitas vezes, você tem que ser retirado de algum lugar, de alguma situação, para não perecer junto. Deu para entender? Ou será que nós nos achamos salvadores de regiões? Quem sabe você entrou de cabeça na região do seu cônjuge, de cabeça, quer salvar, quer educar, quer disciplinar, quer cuidar, e você está afundando junto com ele, afundando. Quem sabe você entrou de cabeça na região do seu filho, e você quer, e põe band-aid ali, põe band-aid aqui, põe atadura ali, você não consegue ser um intercessor presencial, responsável, você está afundando. Deus não precisa que você afunde e pereça. Deus quer que você seja um intercessor. A única saída para essa vida é ter um intercessor. Agora, se você perece junto, e aí, como é que faz? Então, quais são um dos objetivos de Satanás? Ele quer amortizar os intercessores. Quando você começa, entra de cabeça, e você sofre, e você fica com medo. Então, o médico deu aquele diagnóstico, você ficou com medo. Então, aquela pessoa teve aquele movimento, você fica olhando para aquela pessoa 24 horas por dia, esperando movimentos para você analisar e consertar. Você está perecendo junto. O teu lugar é fora. Orando, clamando, jejuando, resistindo, pedindo a Deus. Aí sim, você é a força imediata contra aquela situação. Mas se você entra para sofrer junto, não tem saída. A pessoa é entregue àquela situação e você perece junto. Então, o que falta para nós crentes é entendimento. Eu não quero que você, pastor, eu quero ser um expert em demonologia. Não. Seja uma pessoa que conheça a Deus. Você não precisa ser um expert em demonologia. Você tem que conhecer a Deus. Você conhecendo a Deus, o Senhor vai te dar informações necessárias sobre as trevas.
Deu para você entender? Então, se você está afundado, sofrendo, sendo manipulado por uma ação do demônio em uma pessoa, de que você está adiantando? Nada. Pelo contrário, você está morrendo junto, sendo destruído junto. Então você saia dessa região, preserve a sua integridade espiritual e vai começar a orar, combater, jejuar contra aquela ação daquele espírito maligno, onde Deus vai levantar intervenção contra. Agora, você chorando, sofrendo, angustiado, não vira nada. Então, o que os anjos disseram para Ló? Saia, para que você não pereça com a injustiça dessa cidade. Então, quantos crentes estão perecendo por quê? Porque eles não conseguem entender que sofrimento não é ajuda e não é intercessão. Ficar abatido não é sofrimento, não é intercessão. Não ajuda de nada. O que ajuda é você de pé, fortalecido, cheio de unção, de graça, de autoridade espiritual, clamando ao Senhor para que seja maniatado aquele espírito maligno, para que Deus entre com provisão. Diga aí, entendi. Entendeu ou não entendeu? Aí você entende porque muitas vezes você não tem força? Você entende porque muitas vezes você está combalido, você está detido e também se sente aprisionado? Porque você entrou de cabeça em uma região celestial que não é sua e que você não tem autoridade sobre ela. E a Bíblia diz assim, versículo 16, ele, porém, demorava-se, aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Você sabe por que Deus salvou Ló? Por causa de Abraão. Isso é muito claro, se você virar a página é muito claro. A intercessão de Abraão. Abraão pediu para Deus salvar Sodoma? No começo? Pediu. Senhor, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, salva. Salva os 30, ou então salva. Tira eles para fora, destrói a cidade, mas salva. Deus só estava salvando Ló por causa de Abraão. Olha a importância da sua intercessão. Olha a importância da sua intercessão. 29. Quer confirmação? Leu 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de quem que Deus lembrou? E tirou Ló da destruição. A importância de você estar de fora de uma região destrutiva, não se define junto, não se destrua junto, não permita que a ação do diabo na vida das pessoas venha te derrubar, venha te destruir. O céu não ganha nada com crentes destruídos. O céu não ganha nada com crentes sofredores. Pelo contrário, as pessoas perdem os intercessores, as pontes. Seus filhos estão lá, seu cônjuge está lá, mergulhado no pecado, mergulhado numa ação maligna. Adianta você dormir chorando, acordar triste, viver abatido? Não, pelo contrário, você vai definhar dentro daquele domínio. Saia fora, comece a viver a sua vida em Cristo, comece a fazer jus à palavra de Deus. Então você vai ser instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Pastora, mas sabe o que é? Eu amo muito. Então, Satanás está usando o seu amor e apego para te definhar também. Mas isso não é amor inteligente? É amor ignorante? É amor sem aprendizado, onde você se definha junto com a situação? Então, a Bíblia diz assim, que os anjos falam com Ló, e no capítulo 19, eles disseram assim, no versículo de número 17... responde para o seu irmão, por que Ló demorava? Por que existe demora para algumas pessoas serem libertas? Porque existe apegos. Porque existe referência, existe empatia. Ele demorava. Então, no versículo de número 17, eles foram tirados para fora, arrancados, e disseram, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa para lá, para o monte, para que não pereças. O anjo dá a direção para onde ele deveria ir, e diz, escapa por
tua vida. Diga amém. Eu quero encerrar dizendo, você acha que amar uma pessoa é você definhar-se junto com ela, empobrecer junto com ela e a aplicação junto com ela? É isso, o amor? Não. Você precisa aprender a ser racional. Você precisa ter uma vida espiritual independente. Você precisa ter atitudes espirituais independentes, onde você possa ser um intercessor à altura da necessidade daquela pessoa. Diga amém. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E eu quero que você levante agora a sua voz em oração. Em primeiro lugar, eu quero que você ore por você agora. Eu quero que você ore para que Deus não te permita mais sofrer a ação de regiões celestiais alheias. Satanás faz por tabela. Ele aprisiona uma pessoa para prender a outra. Fala para o Senhor agora que você não vai aceitar mais ser roubado, morto espiritualmente, destruído, porque outras pessoas estão debaixo de um governo maligno. Eu quero que você levante a sua voz agora. Levante a sua voz agora e eu quero que você declare. Você vai agora despedir-se dessa região. Você não está fazendo nada aí. Nada. Sua oração não funciona, seu sofrimento não funciona, nada. Pelo contrário, Satanás está te tornando uma pessoa amargurada, murmuradora, vitimizante. É isso que ele está fazendo. É isso que ele está fazendo. Então eu quero que você ore agora em nome de Jesus, seja quem for. Seja o querido filho que você tem, seja o querido cônjuge que você tem. Não vai adiantar você definhar-se junto e sofrer por tabela. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe. Você não pode fazer nada dentro dessa situação. Você não pode. Você tentou falar, não, os olhos não se abrem. Você tentou bater na porta do coração, o coração não abre. Por quê? Porque somente uma ação direta de Deus pode mudar essa situação. Então eu quero que você despeça dessa localização agora. O Senhor está dizendo, escapa-te por tua vida, porque Satanás tem enviado espíritos malignos para definhar você, espiritualmente, moralmente, emocionalmente. Você está definhando-se no meio dessa situação. Não permita que isso aconteça. Diga ao Senhor agora, Senhor, eu estou saindo da região do sofrimento. Eu estou saindo da região, Deus, da destruição, da morte. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais. Eu quero combater as minhas regiões celestiais. Eu quero combater os espíritos malignos que têm se levantado contra mim. Eu quero conquistar os terrenos que Jesus comprou na cruz. As regiões celestiais que Ele outorgou e definiu para eu viver espiritualmente. Uma vida abençoada e uma vida livre. Eu quero que você levante a sua voz agora, declarando que você a partir de hoje se tornará um intercessor, uma intercessora útil a essa pessoa que está aprisionada. Diga, Deus, não vou olhar mais para aquilo que essa pessoa faz, não vou valorizar mais o que ela faz, eu vou valorizar a tua obra, eu vou valorizar a tua palavra, eu vou valorizar aquilo que o Senhor diz que é importante. Não é importante os movimentos deles, não é importante, Deus, o importante é que o Senhor vai fazer, e eu creio que o Senhor liberta o oprimido, e eu creio que o Senhor liberta o cativo, e eu creio que o Senhor interrompe as obras do diabo, mas eu me coloco como intercessor e uma intercessora. Eu não vou permitir mais. Satanás vai mandar notícias para mim, Satanás vai fazer com que eu veja coisas, eu vou ficar envergonhado de algumas coisas, pois a partir de agora não tenho mais vergonha, eu não vou ficar mais envergonhado, não vou deixar me mover pelas notícias, elas não vão me abater mais, porque eu me fortaleço no Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo agora, nós nos levantamos para possuir as nossas regiões celestiais. Vamos nos posicionar dentro daquilo que o Senhor quer que nos levantemos e nos posicionemos, Pai.
Senhor, em nome de Jesus, todo aquele que está na região espiritual alheia, todo aquele que está sofrendo junto, todo aquele que está definhando junto, todo aquele que está sendo destruído junto, todo aquele que está sendo monopolizado, resgata agora. Espírito Santo de Deus, tira desse domínio satânico. Nós queremos a libertação do altos céus, nós queremos a libertação do sangue de Cristo agora, onde nós somos os próprios responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas canções, pelo nosso movimento, pela nossa oração. Vamos retornar a termos canções nos nossos lábios, vamos orar novamente, vamos interceder novamente, Deus, em nome de Jesus Cristo agora. Deus, vamos ser colocados como verdadeiros e genuínos intercessores, cheios de esperança. Ó Deus, quantos crentes perdendo a esperança, perdendo a fé. Por quê? Porque estão definhando, perecendo pela injustiça, pelo monopólio de espíritos malignos. Mas a partir de agora, como igreja, nós os levantamos para derrubar as portas do inferno, pois não estamos dentro de situações onde Satanás domina. Nós declaramos agora que nós fomos tirados para fora, nós somos igreja, somos consagrados, somos retirados, ó Deus. A partir de agora, toda ação espiritual maligna terá um combatente intercessor, que vai mudar a história de vidas, vai mudar a história dos aprisionados, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você levante a sua mão direita para o alto, e diga assim comigo: meu Deus, nunca mais vou perecer nas regiões alheias. Eu me levanto nesta noite, em nome de Jesus Cristo, para conquistar a minha região celestial, onde eu declaro que é apenas habitação de anjos e do Espírito Santo de Deus. Eu retorno para o lugar onde o Senhor Jesus governa, e a partir de hoje, eu serei um intercessor à altura do livramento, da libertação, em nome de Jesus Cristo. Onde houver cativeiro, onde houver aprisionamento, o meu Deus, segundo a sua palavra, entrará com libertação, em nome de Jesus. Porque nesta noite, o esquema de Satanás, de destruir a minha vida, foi desmascarado, em nome de Jesus. Diga amém, amém. Deus te abençoe e vá em paz, em nome do Senhor Jesus, amém.